Os Jogos Paralímpicos são competidos por portadores de deficiências físicas, e esse esporte adaptado só teve início oficial após a Segunda Guerra Mundial, quando muitos soldados voltavam para casa mutilados. Sabe-se que essas modalidades surgiram nos Estados Unidos e na Inglaterra. A primeira foi tiro com arco, que aconteceu no ano de 1948. O Brasil, no entanto, só teve sua participação no ano de 1976 na Alemanha. Atualmente, esse esporte acontece de 4 em 4 anos e as últimas competições foram em Londres em 2012 e no Rio de Janeiro em 2016. Atualmente no Brasil são 23 modalidades, mas existem outras que são reconhecidas apenas em outros países. Aqui cabe o atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, canoagem, ciclismo de estrada e de pista, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5 e de 7, goalball, halterofilismo, que é a mesma coisa que levantamento de peso, hipismo, judô, natação, remo, rugby em cadeiras de rodas, tênis de mesa, tênis em cadeiras de rodas, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo, vela e vôlei sentado. As principais modalidades que se destacam são atletismo, no qual as provas podem ser disputadas por atletas com deficiência física ou visual. Entre as provas estão saltos, corridas, lançamentos e arremessos. Os grupos são divididos de acordo com o grau de deficiência, podendo competir com próteses especiais ou cadeira de 3 rodas. No caso de deficiências visuais ou cegos, os atletas são orientados por guias que ficam ligados a eles por uma corda. Basquete é igual à modalidade dos Jogos Olímpicos, onde os praticantes apresentam apenas limitações físicas e motoras, sendo disputados nas categorias feminino e masculino. Além de ter rodas adaptadas, a cadeira fica totalmente fixa ao praticante por meio de uma corda ou de faixas. Ambas modalidades são disputadas desde a primeira edição, em Roma, no ano de 1960, onde reuniu atletas de 23 países diferentes. Natação. Os nadadores que podem participar das provas são aqueles com limitações motoras e físicas, com deficiência visual e deficiência mental. Sua grande potência é o Canadá. Os russos conquistaram 19 medalhas de ouro, 22 medalhas de prata e 13 medalhas de bronze, totalizando assim 54 medalhas, nas quais os levaram ao primeiro lugar na competição geral. O tênis de mesa. As disputas são feitas de modo individual e por equipe. Participam atletas cadeirantes, andantes e portadores de deficiência mental. O país com sua potência mundial no tênis de mesa é a China. Os chineses estão muito à frente dos outros países. Ganham tudo em mundiais e Olimpíadas. A superioridade é tamanha que muitas nações naturalizam atletas chineses que não têm espaço no país. Tênis em cadeira de rodas. São os jogos em que só podem participar as pessoas que perderam algum membro ou que tenha ficado de alguma forma incapacitada. Já o voleibol sentado, ele é praticado por atletas com deficiência, com os quais jogam sentado no chão e com o suporte de uma rede de altura baixa. Levantamento de peso. Mulheres e homens amputados, lesotres com baixo grau, paralisados cerebrais e lesionados de medula espinhal competem nessa modalidade. Os países que se destacam nessa modalidade são Nigéria, China e Egito. Judô. Com disputas masculinas e femininas, esse esporte também é restrito aos deficientes visuais. Nesta categoria, o Brasil segue sendo um grande destaque. Prova disso é Antônio Tenório, melhor atleta da modalidade, que tem em seu repertório a conquista de 4 medalhas de ouro. Futebol de 5 é disputado por homens deficientes visuais. Por volta da década de 1920, o futebol de 5 surgiu na Espanha, e a modalidade só entrou para o programa dos Jogos Paralímpicos em Atenas 2004, e o Brasil é até hoje o único campeão. As classificações são B1, nas quais cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância, B2, atletas com percepção de vultos e B3, atletas que conseguem definir imagens. Futebol de 7. Essa modalidade é exclusivamente restrita a homens paralisados cerebrais.
O futebol de 7 foi criado em Edimburgo, na Escócia, na terceira edição dos Jogos Internacionais para Paralisados Cerebrais, em 1978. Durante a partida, é obrigatório que ao menos um do jogador da classe 5 ou 6 esteja em ação, e no máximo 2 a 8 atletas com maiores restrições costumam atuar como goleiros. De acordo com o grau de paralisia, os atletas são classificados em classe de 5 a 8, sendo que o maior número representa o maior potencial funcional. Até a quinta colocação, as potências mundiais que se destacam nas Paralimpíadas são, em primeiro lugar, China, com 239 medalhas ao todo, Grã-Bretanha, com 147, Ucrânia, com 117, Estados Unidos, com 115, Austrália, com 81, e o Brasil fica em oitavo lugar, com 72 medalhas. As colocações aqui citadas são baseadas nas últimas Paralimpíadas que aconteceram no Rio de Janeiro em 2016. O êxito desses países nesses Jogos Paralímpicos, segundo José Júlio Gavião, professor da Faculdade de Educação Física na Unicamp, para a revista Nexo, diz que cada país que se sai bem na Paralimpíada tem uma particularidade. A Ucrânia, por exemplo, que ficou em quinto lugar no ranking de medalhas de 2012, vem se desenvolvendo com muitos centros paralímpicos de alto rendimento, como o de São Paulo. Os Estados Unidos têm muita tecnologia, a Inglaterra tem uma cultura antiga de práticas para esportes paralímpicos, a China não dá para contar porque tem a maior população do mundo, sempre assim fica em um dos primeiros lugares, e o Brasil escolheu um caminho certo que deu para unir o esporte paralímpico com as universidades. Então, em suma, os Jogos Paralímpicos não só estimulam a qualidade de vida de pessoas que são vistas como limitadas, como também mostram sua capacidade de se destacarem como excelentes atletas. Welcome you in Rio. The Paralympic city is ready. You will witness how Paralympic sport has the ability to transform communities, countries and continents. Vocês são nossos heróis. Bem-vindo à Paralimpíada Rio 2016. Looking like gold, and he'll be on all the front pages tomorrow. The crowd is only focused on one man. It is Brazil's superstar.